A gente passa por um fenômeno, esse fenômeno não é apenas no Brasil, mas praticamente, digamos, no Ocidente inteiro, na América Latina e na Europa continental, que é essa ideia de neoconstitucionalismo. Uma das características básicas do neoconstitucionalismo é que a partir de agora você tem um poder judiciário como ator político. O fato de ter o poder judiciário como ator político, ele também faz cálculo político, entende? Então, você falou, por exemplo, de o Lula ser solto, por exemplo, para disputar a eleição. Me parece crível esse cálculo político em relação a isso. Se vai prender, por exemplo, vamos imaginar que vai se prender o Bolsonaro por tudo que aconteceu. Se prende agora ou prende mais para frente? É um cálculo político que se faz também em relação a isso. Você entende? Se a gente for analisar, olha só que interessante. Se a gente for analisar quando o Lula foi preso, não sei se você vai se lembrar dos fatos, mas houve uma decisão, por exemplo, que ele foi preso, tá? Na época estava discutindo se a pessoa vai presa após a segunda instância ou não. Sim, se havia necessidade de ser julgado eu me lembro demais disso aí. Havia uma discussão, ele, tipo assim, o Supremo foi lá e votou segunda instância. Mas já estava pacífico, na verdade. E aí vai e houve uma volta, correção. Cara. Até então, nesse momento, ela era pacífica de que seria preso. E aí, nesse momento, teve uma... Não. Foi ali em 2016, mudou o entendimento, aí foi lá em 2018, mudou de novo. Então foi uma coisa próxima da outra. Tá? Eu não vou lembrar agora efetivamente a data certinho, mas foi uma coisa muito próxima da outra. Aí eu me lembro bem que acho que a defesa do Lula, veja, não estava discutindo o Lula. Estava discutindo prisão em segunda instância. Aí a defesa do Lula, que ele seria preso, foi lá impetrou um habeas corpus para que isso não acontecesse, que o Supremo revisse seu posicionamento. A ministra Rosa Weber, que foi indicado pela Dilma, se eu não estou enganado, Sim. A ministra Rosa Weber trouxe o seguinte, olha, pelo princípio da colegialidade, como colegiado, ou seja, o Supremo já entendeu que é apenas após a segunda instância, mesmo eu pensando diferente, querendo mudar meu posicionamento, vou votar de acordo com o colegiado. Tá entendendo isso? O voto dela foi o definitivo, ficou 6-5 na ocasião. Sim. O voto dela foi o definitivo. Isso aqui me parece que não seria estranho, de todo estranho, analisar que também teve um cálculo político em relação a isso. Entende? Se haveria ou não a prisão dele. Então o que eu estou tentando mostrar, Rodrigo, é que o Supremo, ele é um ator político hoje. Se você pega o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em 30... em 40, em 50, que ele era apenas um órgão de última instância do Poder Judiciário, quase nada chegava até ele, hoje você pega as causas mais importantes no Brasil, elas são judicializadas. São judicializadas. A postura que ele vai ter dessa judicialização é que vai determinar se ele vai ser ativista ou se ele vai ser autocontido. É aí que é a situação, mas que tudo chega a ele, chega. E isso é meio louco, porque será que essas pessoas são as mais indicadas para tá fazendo esses julgamentos, né? Cara, eu particularmente acho que aqui você vai ter alguns problemas aqui. A gente está analisando a própria estrutura do STF, tá? Sim. Eu, por exemplo, sou um crítico, embora isso tenha mudado recentemente, a possibilidade de decisões monocráticas. Não me agrada muito isso, não. Acho que as decisões deveriam ser mais colegiadas. O que está mudando agora. Houve uma reforma no regimento recentemente e agora você toma uma decisão, você tem que levar de imediato para o colegiado, para que ela seja referendado. Tá? Eu acho isso interessante. Não gosto muito também o fato de o Supremo ser televisionado. Entende? Por quê? O fato de o Supremo ser televisionado vai ter o mesmo papel que um deputado tem numa tribuna. Então pode acontecer de um parlamentar, por exemplo, um ministro, ele querer jogar para a plateia, né? Ele querer falar para a plateia, ele querer mostrar tudo para a plateia como que é o voto dele. Isso me parece ter sido bastante claro do Joaquim Barbosa, na época do Mensalão lá em 2006, não sei se vocês vão se lembrar. Lembro, sim. Ele falava com uma eloquência porque estava sendo filmado. Nem sempre ele fala daquela forma. Naquela situação específica, ele sabia que aquilo ia ser a pauta do jornal, ele queria aparecer. Você acredita nisso? Perfeitamente. Eu acho que deveria ser no Brasil como é nos Estados Unidos, em relação a essa situação. Como seria essa situação? Você colocaria, por exemplo, as sessões secretas, mas o voto público. Acho que seria mais interessante, porque você evitaria, só inclusive... Só o resultado final, né? Você não teria o teatro para... Você evitaria, inclusive, a fulanização que existe em cima de uma decisão. Afinal, a adesão seria do Supremo, não do Alexandre de Moraes. A adesão seria do Supremo, não do Barroso. Cara, a gente falou disso semana passada. É sobre o nome da pessoa. Porque até o Alexandre de Moraes, ele tá lá, a decisão realmente não é dele. Essa decisão é do Estado.
Ele tá lá representando o Estado, ele não tá lá falando o que ele quer. É uma decisão do judiciário, né, mano? Entendeu? Então ele tá lá, ele é um ente realmente, né? Na decisão dele é com a força da união total, ele é um ente ali empossado. Mas deixa eu só terminar o raciocínio, aí eu volto isso aqui, mas isso aí é um ponto interessante de falar. E outro ponto também, que eu sou favorável, embora não no contexto atual, pelo amor de Deus, porque a gente tá no momento de disfunção. Que no sentido de colocar mandato para ministro do STF. Deixar um ministro lá 30, 40 anos, por exemplo, não me parece algo sadio. Então, colocar mandato. Não poderia ser um mandato curto, de 4 anos. Teria que ser um mandato de 12 anos. Um mandato longo, de modo que ele consiga fazer o seu trabalho, mas ao mesmo tempo, ele não fica o tempo todo lá. Então, acho que esses 3 pontos seriam mais interessantes para uma atuação, digamos, mais legitimada, né? Porque você vai ter que procurar legitimação na sociedade por parte do STF. Então, esses 3 pontos eu acho que seriam interessantes. No que você falou, desculpa não responder na hora, mas o que você falou em relação, eu concordo plenamente. A decisão não é o Alexandre de Moraes, não é ele. Tanto é que ele toma uma decisão e submete ao plenário de imediato. E o plenário sempre vai referendar 9-2. Vai ter sempre 9-2, nunca 11-0, porque tem os dois, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que vão votar contra, nessas questões da democracia, tá? Sim. 9-2. E ele realmente consegue tornar coeso tudo o que aconteceu. Quer ver interessante outra coisa em relação a essa coesão? Depois que houve aquilo lá no Congresso Nacional, a depredação, a tentativa de golpe, vamos dar os nomes, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, você viu que todo o poder executivo, legislativo e judiciário ficou muito mais coeso do que estava até então. Tá entendendo? Se antes você pegava que a única pessoa que tentava fazer isso era o Alexandre de Moraes e ele era basicamente odiado por todo mundo, o que você tem, sobretudo aquela foto descendo a rampa, por exemplo, Lula de braço dado com os 27 governadores, ministro do STF, tudo, é uma coesão muito maior nessa defesa da democracia do que você tinha até então. Então essa questão, digamos, da simbologia, que antes quem simbolizava aquilo era apenas o poder judiciário, na figura do Alexandre de Moraes, e agora você tem uma união muito maior, me parece que inclusive foi um erro político tudo o que aconteceu, né? Foi um erro político. Porque... E foi uma jogada foda, né, cara, do Lula que, pô... Então, e a foto na política é muito importante. A foto na política, a simbologia na política é muito importante. Pega a simbologia aqui, Rodrigo, dia 1. Tanto gente camisa de verde e amarelo, chegando lá quebrando o Congresso, com a conivência da Polícia Militar do DF, com a conivência da Força de Segurança Pública do DF, com indícios que o próprio Exército foi conivente. Dia 1. Dia 2, Lula com os 27 governadores, ministro do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, descendo de mão dada. Tá vendo aqui a foto? Ficou todo mundo lá dele. Então, essa foto aqui, ela tem um peso muito importante no sentido, colocou inclusive a pecha de que todo bolsonarismo é agressivo. A gente sabe que não é, né? Você não pode falar isso. Você tem radicais. Você pode querer levar em consideração que o Bolsonaro incentivou isso ou não, é outra coisa. Mas não dá pra falar que todas as pessoas. Então essa foto aqui acaba sendo uma foto que ficou muito importante também.